Boa noite, pessoal, tudo bem? Faz tempo que eu não apareço por aqui, não é mesmo, no canal, conversar, até gravar vídeos, né? Faz tempinho. Então, hoje eu senti muito, não é de hoje, eu venho sentindo algum tempo, eu acho que acredito que mais ou menos um mês, muito no meu coração Deus falando comigo, que eu precisava falar sobre a minha trajetória profissional até aqui. Eu tenho 30 anos, quem não sabe, tenho 3 filhos pequenos. E até eu chegar a me encontrar profissionalmente, por mais que eu trabalhe em casa, demorou um tempo, né? Eu acho que tudo tem um tempo, um ciclo, eu acho que tudo a gente tem que aprender. Eu vou começar lá atrás, né? Eu sou casada há 13 anos e antes de... Eu casei com meu esposo muito rápido, eu engravidei muito rápido, né? E eu tive meu filho, e quando eu engravidei dele, eu fui fazer faculdade de contabilidade, queria trabalhar com contabilidade. Grávida, terminei o primeiro semestre, ele disse, não, Deus, não é pra mim, não é pra mim. Antes de me conhecer meu esposo, eu já trabalhei em pet shop, tá? Então, vocês vão ver aí que eu vou contar pra vocês no torno do vídeo, mas eu já tinha conhecimento em pet shop, que trabalhei com a minha irmã num tempo. Aí, engravidei do meu filho, não quero mais contabilidade. Aí, ele nasceu, eu disse, nossa, eu vou fazer pedagogia. Posso trabalhar meio período tô em casa, cuido da casa. Porque assim, eu sempre tive na minha cabeça que eu queria trabalhar, ajudar a ter renda dentro de casa, né? Ter uma profissão. Comecei, fiz 6 semestres de pedagogia. Disse, logo eu engravidei no meu segundo filho, eu digo, não, eu preciso dar uma atenção pra eles, né? Tranquei a faculdade. Nisso de trancar a faculdade, voltei a trabalhar em pet shop com a minha irmã. Aí depois eu saí do pet da minha irmã, fui trabalhar com uma outra profissional e adorava. Aí se fosse pra mim em Bios ter que voltar a trabalhar com isso, eu voltaria tranquila. Eu trabalhava, dava banho nos cachorrinhos, eu ficava mais na área de banho. Aí essa minha outra chefe me ensinou eu só não queria tosar. Eu falava pra ela, ó, tosar não é comigo. Então ela me ensinou a escovação, me ensinou a fazer penteado, que no começo era, meu Deus, Jesus da causa. Tanto que ela deixava a cachorrinha dela pra mim fazer os penteados e tal. Aí depois fui aprimorando, fui melhorando. Tudo é questão de tempo e técnica, né? Por que eu tô contando isso? Que vocês vão entender a minha caminhada profissional, tudo que Deus fez na minha vida, profissionalmente, né? Não tô falando do pessoal, familiar, vai pegar um pouquinho também, mas é mais profissionalmente, porque eu acredito que tem alguém que Deus, assim, ó, faz o vídeo, fala. Eu até quero postar nas redes vizinhas um vidinho mais curto, só que eu acredito que mais longo, fica mais explicadinho. E eu acredito, assim, muito no meu coração, senti muito que alguém precisava ouvir. Às vezes a pessoa assim tem 30, 40, 50 anos, até hoje não se encontrou profissionalmente, não conseguiu achar algo que goste de fazer, ou tenta várias vezes entrar naquela profissão e Deus mostra que não é ali o caminho, tá? Olha, daí eu trabalhei em pet, nisso trabalhei em pet, tentei voltar no meio tempo várias vezes para a faculdade de pedagogia, não foi uma nem duas, acho que foi umas 4, 5 vezes. Não dava certo, alguma coisa trancava, não dava certo. E eu vi ali que era o trabalhar de Deus, Deus mostrando, minha filha, seu caminho não é por aí. Só que até chegar hoje em dia, eu treinei e fui tentando essa batalha, eu tive muito essa batalha espiritualmente, porque eu queria aquilo ali na minha cabeça, era aquilo ali, pronto. Tá, né? Aí tive meu terceiro filho, aí tentei de novo, mesmo já tendo ele, tentei voltar pra pedagogia, não era. Aí ano passado, eu fiz meu marido é muito doceiro, ele adora comer doce. Aí ele, queria comer um bolo de recheado e tal, fiz um bolinho pra casa. Fiz ele em cima ainda da tampa daqueles marinex, sabe? Tampa vermelha de marinex de vidro, grandona, fiz ele em cima. Fiz um bolinho ali, né? Lembro até hoje o recheio, era de morango com nata e doce de leite. E cobertura de nata, daí coloquei uns moranguinhos assim por cima. Mas um bolinho simples. Aí, nisso a minha mãe viu, né? Aí você vai fazer o bolo da sua irmã de aniversário, ela me falou. E profetizou, e você vai ser a confeiteira da família. A minha mãe, 1 ano atrás, falou isso. Eu digo, meu Deus, como é que eu vou fazer esse bolo de São Paulo? Ela queria. Eu não tinha bico de confeitar, eu não tinha saco. Eu não sabia como é que trabalhava com chantilly, como é que eu ia fazer o recheio, a massa, e lá vai a Beatriz. Atrás de receita de massa, de recheio. A minha irmã comprou um chantilly, que é aqueles de apertar, que você aperta e faz sobremesa. Comprou aquele, disse, Mari, não é esse.
Não é esse, mano, é o outro. Ela foi lá e comprou outro. O chantilly ficou assim, ó, para um primeiro bolo, grandão retangular, ficou, nossa, maravilhoso, primeiro bolo. Mas o chantilly ficou poroso, o bico eu peguei emprestado. Daí logo eu disse, não, vou encarar essa, já que eu gostei, me animei, sabe? Ficou um bolo assim, olhando hoje eu digo, tinha que ter melhorado, mas, gente, ficou assim um bolo perfeito. Eu tive algumas clientes no Natal, lembro até hoje, conto no dedo quem foi minhas clientes, mas teve um bolo que caiu, foi lá em cima da minha tia, desmoronou, gente, aquele bolo, um calorão de Natal ainda, sujou a roupa da minha tia. Aí eu disse pra minha prima, mande foto na geladeira, tudo caído, ainda bem que foi minha prima e a família da minha prima, né, minha tia, tudo eles. Pense então, ainda bem que foi com a minha prima, né? Mas aquele bolo foi uma novela. Meu Deus, a minha prima ainda disse que ficou bom, imagine. Gente do céu. Aí passando isso, passando o Natal, ali Ano Novo. Ano Novo eu não tive nenhum pedido. Eu não lembro se eu tive um, que foi a minha mesma cliente do Natal, que teve uma outra que fica lá, amor. Acho que foi o dela, foi um. Daí fiz o meu, né, de aniversário, que eu faço aniversário dia 1º de janeiro. Aí passando, foi indo, mas eu não tinha clientes. Eu fazia modelos de bolo em casa, estudava, adorava estar inventando bolo, inventando, porque ali era uma forma de eu aprender, né? Eu tava aprendendo. Então eu não sabia nada de recheio, estruturação, de massa. Até eu chegar na massa que eu trabalho hoje em dia, que é pão de ló 3 ingredientes, que assim, ó, que eu adoro trabalhar com ela, eu demorei, eu sofri muito com massa, a massa despedaçava. Gente, olha, mas é o processo, né? A gente aprende fazendo. E ali em janeiro começou a passar, eu não tinha cliente. Ninguém queria, na verdade, confiar em uma profissional que estava começando. Na verdade, é muito difícil para quem está começando hoje em dia, né? As pessoas, assim, ó, para quem começa assim, sem ter nada, sem ter já algo que é construído por outra pessoa, sem você ter um dinheiro para, né, colocar ali, empregar ali, é muito difícil, gente, é muito mesmo. As pessoas no começo falavam, assim, eu ouvia as pessoas falar que eu tinha que fazer curso, que era um hobby, era uma brincadeira, né, mas foi indo, foi ficando sério. Até que esse ano eu não tinha clientes, eu orava, Deus, mas eu quero clientes, eu quero trabalhar com isso. Deus me mandou anjos, não vou citar nomes, mas Deus me mandou alguns anjos na minha vida, que assim, eu tive a oportunidade de fazer rifas de bolo. Ali nessas rifas, Deus me encaminhou muitos clientes. Através da rifa, muita gente me conheceu meu trabalho, né? Viu que eu era bom meus bolos, consegui melhorar minha massa, fui melhorando a massa, recheio, estruturação, porque tudo é um estudo, gente. Assim, ó, eu não sei de tudo, meu Deus, eu tenho que aprender muita coisa mesmo. Mas todo dia que você tá ali se esforçando, você tá aprendendo algo, né? Você tá se dedicando, estudando. E como que eu quero chegar nisso? Aí foi vindo clientes assim. Hoje eu tenho clientes que só compram comigo, que gostam do meu trabalho, me elogiam, sabe? Então, o que que é tudo embasamento, assim, para me falar sobre tudo isso? É que não tenha medo de começar algo novo. As pessoas vão julgar, vão falar, não vão acreditar no teu potencial. Porque assim, ó, eu sempre quis algo, uma renda para trabalhar de casa, como com 3 crianças. Meu Deus, eu tenho que ajudar em casa. Pensava, né, no meu esposo, gente, é muito difícil. Você tem 3 filhos. Hoje em dia é tudo muito caro. As pessoas, assim, acham que é fácil. A gente hoje em dia é muito pela internet, as pessoas postam uma coisa, às vezes não vivem aquilo, passam dificuldades, a gente passou muitas coisas na vida, eu e meu esposo, né? Meu esposo ficou desempregado, eu ainda não fazia bolos, então tudo um processo. Deus encaminhou as coisas muito certo. E meu esposo sempre me apoiou demais, gente, demais. Só que meu esposo é muito crítico. Assim, ó, às vezes no começo pedia opinião, tá bonita, e dizia, ó, Bia, você tem que melhorar nisso, Bia, não sei o quê. Eu digo, meu Deus, eu ficava frustrada, meu Deus, na hora. Mas eu parava e pensava, é verdade, eu preciso melhorar nisso. Eu preciso me dedicar mais nisso, tentar fazer um recheio melhor, uma decoração melhor. E lá vai a Bia estudando YouTube, estudando TikTok. Gente, era tudo nas redes vizinhas, aqui no YouTube, eu pesquisava tudo. Eu aprendi tudo na internet, tudo. Dizer, você fez curso? Não. O único que eu fui, não foi bem um curso, foi um aprendizado, que foi 2 dias, foi o simpósio, foi esse ano,
que teve muitos profissionais da área de gastronomia, aprendi algumas coisas bem legais lá, tá? Então, o que eu quero dizer? Ai, eu quero começar algo, quero vender doces. Ai, eu quero vender caseirinhos. Ai, eu quero vender isso. Ai, eu quero vender personalizados. Eu tenho uma amiga, hoje eu considero ela muito minha amiga, porque a gente criou um vínculo depois desse negócio de bolo. Eu disse, por que você não faz topper? Eu falei pra ela, trabalha com topper. Ela, será? E ela também em casa, só o esposo trabalhando, com filhos. Ela começou a fazer toppers personalizados. O trabalho dela, gente, hoje em dia, eu digo pra ela, é perfeito. Você se encontrou, eu disse pra ela. Porque no começo, ela tava muito difícil pra ela. Ela pensou em desistir. Eu digo, não desista, vai, continue. E no começo foi muito difícil também pra ela. Então, o que eu quero dizer com isso? É que para tudo ter um começo, Deus coloca pessoas ali, às vezes, para te mostrar o caminho. Deus fecha portas, Deus, ele te mostra, gente, só você colocar em oração, que às vezes está na tua frente, e você às vezes não quer aceitar muitas situações na sua vida, né? E eu, se uma pessoa vier me pedir, Bia, me passa tua receita de bolo, tua massa, eu passo. Porque assim, ó, tem espaço para todo mundo e nenhuma vai ficar igual ao outro. Por mais que você faça igual, gente, eu comecei com uma batedeira, tá ali minha batedeira ainda, de mão, que era da minha mãe, já era velhinha, que minha mãe tinha ganhado da minha tia. E eu tava usando aquela, pense que era uma batalha pra ficar segurando lá e bater aqueles ovos com açúcar, crescer, ficar linda assim. Hoje em dia eu tenho meu Deus, minha batedeira planetária que a minha mãe me deu. Eu tenho minha panela mexedora, graças a Deus, que foi uma conquista agora de pouco. Eu tenho a minha bailarina de vidro, que eu sempre quis uma daquela, que essa bailarina de vidro, quem me ajudou eu comprar foi minha irmã. A minha irmã também me deu a minha primeira bailarina, que foi de plástico, que eu tenho ainda ali. Se um dia precisar usar, tá ali. Então eu digo, comece com pouco, não tenha vergonha. Eu, assim, ó, eu sou uma pessoa, quem me conhece bem, quem me conhece, as minhas tias falam isso, a minha mãe fala, eu sou muito extrovertida, espontânea, eu crio amizade fáceis. Eu sou aquela pessoa que, se você conversar comigo, eu vou conversar e pronto, eu sou muito fácil de criar amizade. Só que ainda tenho vergonha ainda de oferecer meu trabalho. Até hoje hoje mesmo eu tava conversando com essa amiga minha do Topper, ela veio aqui em casa trazer uns trabalhos, que eu tenho uns bolos no final de semana. Ela falou assim pra mim, mulher, você tem as coisas, faça teus bolos, faça tuas coisas aí pra vender, sai vender, oferecer. Não pode ter vergonha. Eu digo, meu Deus, mas eu tenho pedido tanto espiritualmente isso pra Deus, pra me tirar isso, porque eu sou uma pessoa espontânea, eu converso, eu crio amizades fáceis, né? Quem me conhece sabe, eu não guardo mágoa de ninguém, porque a gente vai guardar mágoa? A vida passa tão rápido, tudo tá muito rápido, né, na verdade. Mas concluindo esse assunto todo, tem muita coisa que eu queria falar, gente, mas é que vai fugir nas palavras. Não desista. Eu acho que alguém precisava ouvir, assim, ó, o não desista. Peça para Deus em oração, né? Peça muito para Deus, para te mostrar o Espírito Santo, porque às vezes tá na tua frente e você não quer aceitar, né? E outra situação também é que Deus me mostrou certinho o que era pra mim profissionalmente. Eu me cobrava muito, porque muitas amigas minhas estudaram comigo, elas já tinham se encontrado profissionalmente, já tinham se formado em faculdade, já estava trabalhando numa profissão que gostava, e eu sempre falava, Deus, mas e eu, Deus? Tô com 29 anos, quase 30 anos, e eu? Eu me cobrava muito, né? Eu com 29 anos não tinha me encontrado ainda. A gente se compara demais, né? A comparação hoje em dia, na verdade, é muito do mundo hoje em dia, né? Você se comparar profissionalmente, com a beleza, com a estética, magra, gorda, essas coisas é muito comparado, né? Por causa da internet, né? Hoje em dia é muito... Ai, que susto, geladeira. É muito assim por causa da tecnologia que a gente tem hoje em dia, né? Mas não se compare, não pense que você tá atrasado. Se você quer fazer algum estudo, estudar algum curso, alguma faculdade, coloque em oração, coloque para Deus que se for para ser, vai ser, tudo se encaminha, né? E é isso. Eu até quero postar em outras redes um vídeo mais rapidinho agora, que vai fazer um ano, né? Dia 8 faz um ano que eu tô fazendo o bolo. Mas eu tô pensando na forma que eu vou fazer ainda pra liberar. E outra coisa, se vocês gostam de vídeo conversando assim, ou se vocês querem ver eu gosto de gravar muito rotina também de casa, coisa de casa, né? Tanto que eu tenho um Instagram de casinha.
quem não sabe. E o intuito desse meu canal aqui é mostrar minhas coisas do lar, da casa, só que eu tinha parado de postar, né? Porque eu se desanimei por tudo que eu ainda tava tentando me encontrar profissionalmente, mas eu gosto muito. Se vocês quiserem que eu poste sobre a minha rotina de casa com as crianças, ou que eu poste as minhas coisas quando eu tô fazendo um bolo, um recheio, recheando um bolo, né? Cobrindo ali, fazendo a decoração. Se vocês querem ver, deixe nos comentários, tá? Deixe aí que é muito importante, compartilhe. Eu acho que se você sentir no teu coração, compartilhe com alguém que você sentir no teu coração esse vídeo, tá? Compartilhe assim pra alguém, pra mãe, pai, irmã, tia, passarinho, cachorro, periquito. Compartilhe, acho que vai ser legal ouvir a palavra de Deus, disso, né, que é Deus falando com a gente, na verdade. E não desista, não desista. Todo dia tente algo novo, algo diferente, faça por você. Julgamento, as pessoas falar de você, vão falar. Já tô acostumada de me olhar e pensar, nossa, aquela ali gosta de ficar falando. Porque assim, ó, tanto desse meu Instagram, que eu tenho minha rede social lá, de casinha, e fala, ai, casinha da Bia, ai, lar da Bia, ai, não sei o que. Já ouvi vários comentários, risadinhas, coisas. Mas quer saber? Eu coloquei na minha cabeça a época que eu gravava lá, posto ainda lá mais de vez em quando. Vou postar, vou gravar, né? Coloco nas mãos de Deus. Antes de eu postar, eu sempre oro muito, até nos meus bolos, minhas coisas, porque assim, ó, batalha espiritual tem muito, gente, muito. Às vezes, assim, a inveja hoje em dia é muito pior que outras coisas. Então, você tem que colocar muito pra Deus essas coisas que você faz, que Deus encaminha. Deus mostra as pessoas do bem pra você, te coloca pessoas boas no caminho. E é isso, então faz isso, compartilha, é isso que eu tinha que falar, compartilha aí, curte, comenta aí o que você quer que eu falei ali, se quer rotina, quer que eu grave. Esse meu tripé é pequenininho, eu comprei um tripé de mesa, pense, coitado, tá aqui ó, deve estar meio balançando o vídeo pra vocês aí, mas eu quero comprar um grande, só que tem que aparecer logo vinho faz-me rir, né? E agora, final de ano, Deus abençoar, eu já profetizo na minha vida, no meu profissional, que vai ser corrido, em nome de Jesus, que vai ser bem corrido. Então, eu não sei se eu vou conseguir vir conversar. Eu posso vir aparecer, falar um bate-papo, se vocês querem que eu responda algumas perguntas, eu posso vir dar um bate-papo com vocês ou gravar. Mas eu vou tentar agora, final de ano, né? Como eu falei, corridinho, 3 filhos, casa, marido, trabalho, bolo. Então, a gente tem que fazer assim, ó, conseguir colocar tudo junto e fazer tudo bom, né, do nosso jeito. Então é isso. Beijos. Não sei se você vai ver de noite, boa noite, bom dia, boa tarde. E obrigado por assistir.